E a gente segue falando de vacina. Com a chegada das festas e reuniões familiares, a imunização continua sendo fundamental para proteger contra doenças respiratórias e outras infecções. Mas qual foi o desempenho vacinal do Brasil nesse ano? Quem deve ficar mais atento à imunização, especialmente agora nesse período? Para nos ajudar a entender como está esse cenário hoje no Brasil, eu converso ao vivo com a Marília Turk, que é infectologista do Hospital Santa Helena, em Goiânia. Doutora que está conectada aqui com a gente, seja muito bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia. Muito bom poder falar de um assunto que é tão relevante para a saúde da população, do ponto de vista individual e coletivo, que são as vacinas. Exatamente, algo que a gente não pode negligenciar. Acho que a pandemia de Covid-19 escancarou isso para nós, né? Nos fez lembrar da importância da imunização. Eu queria entender um pouco melhor qual que é a importância de estar com o cartão de vacinação em dia, especialmente agora nesse período de fim de ano, que a gente reúne os netinhos com a vovó. É importante a gente ter esse cuidado agora, né? Isso, olha, hoje existe no mundo e no Brasil, aqui a gente tem um Programa Nacional de Imunização, que é um programa muito bom, muito sólido, já tem mais de 50 anos de história. E o que é na rede pública? E que tem uma lista, um portfólio de vacinas fundamentais para as diferentes fases da vida. Então, hoje, de forma simplificada, já teriam disponíveis, eu vou dizer, em torno de 32 tipos diferentes de vacinas e de soros, e ainda vem incorporação de novas vacinas à medida que elas são validadas, produzidas, e como muito bem foi falado, é uma expectativa muito boa em relação agora à vacina da dengue. Em relação às vacinas, de modo geral, só reforçando a importância, algumas doenças a gente, felizmente, quase nem ouve falar mais graças a vacinas, e algumas foram erradicadas, como é o caso da varíola, outras estão sob controle, a gente praticamente tem pouquíssimos casos de várias doenças que já foram problemas sérios no Brasil e no mundo. Então, o cartão de vacina tem que ser pensado para diferentes faixas etárias. Olha, as crianças, sobretudo no primeiro ano de vida, é aquela fase mais vulnerável, então o organismo ainda não entrou em contato e ainda não tem proteção para várias doenças. Então, nessa fase, no primeiro ano de vida, tem vacina contra paralisia infantil, contra pneumonias pelo pneumococo, vacina para proteger de uma diarreia importante, grave, que causa óbito, que é o rotavírus, difteria, tétano, coqueluche, meningite. Então, o primeiro ano é fundamental. E aí, de modo geral, a maioria das vacinas precisa mais de uma dose. Então, a ida a uma unidade de saúde, a um pediatra, vai orientar quais são essas vacinas do primeiro ano de vida e quais os intervalos. Mas as vacinas não são só para crianças pequenas, as vacinas precisam ser dadas na primeira infância, tem reforços, depois na adolescência tem vacina, e eu vou aproveitar para lembrar uma vacina muito boa, é uma vacina que protege contra câncer, que é a vacina contra o HPV. Gratuita na rede pública, tem na rede privada também, mas tem gratuita na rede pública para adolescentes, crianças a partir dos 9 anos de idade, até os 14, dependendo de determinadas situações, expande essa faixa etária. Então, é muito importante ver a faixa etária, tomar a vacina adequada, as vacinas para aquela faixa etária e tomar os reforços. De modo geral, qualquer vacina, ou todas elas, precisam de um tempo para o organismo ficar protegido. Então, se a pessoa tem uma viagem amanhã, ela pode tomar uma vacina hoje, vai proteger, mas não necessariamente a proteção é para essa viagem agora. Então, de modo geral, por exemplo, vacina da febre amarela. Para quem vai em regiões agora, aproveitar, ecoturismo, algumas regiões nortes do país que tem febre amarela, alguns países fora que exigem essa vacinação, no Caribe, regiões da África, a pessoa tem que tomar a vacina, se ela nunca tomou, no mínimo 2 semanas antes da época da exposição. Para quê? Para o organismo ter tempo
de se proteger. Então, mensagem é: existem vacinas para diferentes fases da vida. Essas vacinas, na maioria das vezes, têm mais de uma dose e tem um intervalo para que a proteção aconteça. Então, por exemplo, a vacina de dengue, que hoje já está disponível na rede pública, que é dengue, são 2 doses. Uma dose começa a dar proteção, mas essa proteção melhora com a segunda. Então, é importante respeitar o número de doses, tomar nos Doutora, intervalos. Pois não. se antecipar, né? Quanto antes ali a gente tomar a vacina, melhor. Agora, minha dúvida, a pessoa está em casa, às vezes, nos acompanhando e perdeu ali o controle da própria imunização, não tem certeza se está com as vacinas em dia. O que essa pessoa pode fazer? Ela pode buscar o posto de saúde perto da casa dela, lá ela vai ter essa orientação. Como que faz nesse caso? Ótimo, essa é uma pergunta porque muita gente tem disposição, vai, toma a primeira dose e não volta para a segunda. A dose tomada vale, na maioria das vezes não tem que recomeçar, tem que completar o que faltou. Então, indo numa unidade de saúde, levando o cartão, se tiver o cartão, o profissional ali da sala de vacinas vai orientar para que receba as doses que estão faltando. Algumas vacinas têm período certo para tomar. Então, por exemplo, contra rotavírus das crianças, depois de uma determinada idade, não pode mais tomar aquela vacina. Então, a proteção vai ser dada só pela dose que tomou. A maioria das vacinas, porém, é possível tomar mesmo que com atraso. Funciona melhor na data certa, mas se atrasou, aproveita a oportunidade e põe em dia o cartão vacinal. Então, eu falei, tem vacina para criança pequena, tem vacina na primeira infância, para adolescentes, tem vacina para adultos também. Adulto é uma população que a gente às vezes esquece disso, mas adultos também têm uma série de vacinas, manter adequada a proteção contra tétano, manter adequada a proteção contra a difteria, contra as hepatite do tipo B, que é uma doença que pode levar a câncer de fígado e tem uma vacina muito boa, muito segura. E para as pessoas que têm doenças associadas. Então, por exemplo, quem tem diabetes, quem tem insuficiência renal crônica, quem tem problema crônico de coração, de pulmão, existem vacinas para prevenir infecções que são de risco, que essa população pode ter quadros mais graves. Vacina contra a pneumonia, vacina da gripe, vacina do Covid, vacina do herpes zoster. Então, e para cima de 60 anos, também tem um conjunto de vacinas que vão trazer com que essa pessoa, após os 60, 65, quando a defesa começa a cair, tenha o estímulo protetor das vacinas. Aí eu lembro da pneumonia, da gripe, do zoster, que são infecções importantes e que causam piora do quadro na pessoa não vacinada. O quadro é mais grave. Muito bem. Agora, falando da vacina contra a Covid, como a gente passou da fase mais aguda ali, né, da doença, como que a gente está hoje? Tem vacina para as pessoas? É importante buscar essa imunização? Quem pode buscar a vacina nesse momento? Olha, excelente trazer essa questão. Acho que a vacina, o que está vendo agora? Continuam existindo e vai continuar quadros de infecção respiratória causadas por vírus grave, que é chamado síndrome respiratória aguda grave. São vários vírus, entre eles o da gripe é um causador dessa síndrome, que pode levar a óbito. Então, a vacina da influenza, da gripe, sobretudo para quem tem menos de 5 anos, para quem tem mais de 60, mas aberta, válida para toda a população. A vacina de Covid, que continua sendo indicada, porque o Covid continua circulando, tendo casos graves, óbitos. Então, ela está na rotina do Programa Nacional de Imunização para crianças pequenas, para pessoas acima de 60 anos, com doses mais frequentes, anual, a cada 6 meses, dependendo do perfil da população. E para a população geral, para pessoas mesmo jovens, etc., tem indicação de estar em dia com a vacina do Covid. Então, por os grupos
vou chamar mais vulneráveis de ter quadros graves, essa vacina, assim como a da gripe, é anual. E tem vacina, não falta vacina. É muito importante, eu fico feliz de participar dessa conversa, porque é um alerta que as vacinas estão disponíveis, são seguras, trazem benefício, mas acho que as pessoas precisam ser lembradas para procurar essa vacina, as vacinas. Quando a gente não vê os casos da doença, como a gente estava vendo, né? Isso a gente estende para várias outras doenças também. A gente acaba negligenciando a importância da vacinação, justamente porque a gente não está lidando, confrontando ali de forma tão intensa com as doenças ali para as quais essas vacinas foram desenvolvidas. Para finalizar, em 2024, a gente conseguiu alcançar bons parâmetros ali, boa adesão das pessoas à vacinação, ou ainda tem que melhorar? Porque a gente vem de um histórico ali que deu uma piorada nos últimos anos, né? Como que está hoje esse cenário? Olha, teve sim uma queda importante alguns anos atrás, em algumas vacinas que já eram muito bem aceitas, utilizadas em larga escala e que precisam ter uma alta cobertura, como sarampo, paralisia infantil, que é a polio, várias delas caíram. E hoje se vê uma retomada do aumento da cobertura vacinal, mas eu diria que ainda tem muito o que fazer. Ainda está muito abaixo daquilo que é necessário para garantir uma proteção. Porque as vacinas são fantásticas, ela protege a pessoa, várias delas, e elas são vacinas, muitas delas, que dão proteção para o grupo. Então, eu digo o seguinte, que vacina é uma atitude de amor próprio, para a pessoa que se cuida, mas ela é uma atitude de amor também com a coletividade, porque muitas dessas doenças, a pessoa doente transmite e aumenta essa rede de transmissão. A pessoa vacinada se protege e protege o coletivo. Então, vacinar é bom para a pessoa e é um ato importante de solidariedade na proteção. Então, eu não vou listar todas elas, que eu acho que eu já conversei muito, mas lembrar que quem esqueceu de vacinar, quem está na dúvida se está protegido ou não, procure uma rede pública de saúde ou converse com seu médico, converse com o pediatra, com o infectologista, com o geriatra, que conhece bem, com os obstetras. Tem vacina para proteger o bebê, que a grávida tem que tomar, que ela precisa tomar, que ela protege o seu bebê. Então, na dúvida, se está adequado ou não, se tiver cartão de vacina, a gente bate palma, que ajuda muito, mas se não tiver cartão de vacina, existe um registro no sistema público de vacinação que mostra se essa pessoa ou não, pelo menos dos últimos anos, foi vacinada. Perfeito, doutora, muito obrigado, foi ótimo conversar com você aqui. Volte mais vezes, porque é um assunto importante que a gente precisa sempre trazer aqui para quem nos acompanha. Um abraço, até a próxima. Muito obrigada, agradeço essa possibilidade. Tchau, tchau.